Esse cara foi transportado pro RPG mais difícil do mundo, mas com um detalhe, ele joga esse jogo faz 10 anos. Esse é o Baek Seu, em um mundo cercado por prodígios e vilões que deveriam estar fora do seu alcance. Mas ele tem uma vantagem, ele conhece cada segredo, cada traição e como transformar o feitiço mais básico do jogo em uma arma de destruição em massa. Essa obra é uma das minhas favoritas e com muitos personagens incríveis, então já deixa o like se eu hypar no vídeo e vambora! A história começa com o jogo Mythical World, lançado há 10 anos como um simulador de namoro voltado para o público feminino. Surpreendentemente, ele acabou atraindo uma enorme base de jogadores masculinos. O jogo permitia escolher entre uma variedade de personagens, desde os mais fáceis e eficazes até os extremamente difíceis e ineficientes. Entre eles, havia um personagem lixo, notoriamente difícil de subir de nível e equipado com habilidades terríveis. No entanto, um masoquista dominou esse personagem ao longo de 10 anos exaustivos, Baek Seu. Em um belo dia de ar fresco, Baek bebia uma xícara de chá morno com os olhos grudados na tela do computador. Ele navegava pelo fórum do jogo, onde novos tópicos sugeriam que algo emocionante estava acontecendo. Ao clicar em um post, surgiu uma enxurrada de comentários de jogadores. O jogo havia gerado um dragão estúpido do nada que apagou todos os dados das contas. As postagens diziam: "O que diabos está acontecendo? Meu personagem foi deletado sem motivo." O Prota ficou perplexo. Um chefe final em um simulador de namoro? Ele achava que o jogo terminava quando dois personagens ficassem juntos. Scrollando mais para baixo, ele encontrou um post em alta de um jogador famoso implorando por ajuda. O chefe era imbatível. O dragão demônio negro de chifre quebrado tinha 99% de resistência mágica sem tempo de recarga. Contra-atacava com absorção de magia e disparava algum tipo de feitiço impossível. O Prota percebeu que aquele monstro era ilógico, um ser imune à magia em um mundo movido por magia. Enquanto as pessoas relatavam que seus personagens estavam sumindo sem deixar rastros, uma notificação saltou na tela. O Cavaleiro Dragão Demônio Negro, 13ª Lua, apareceu. Ao reler a lore do jogo, Baek entendeu o caos. Um culto tentava ajudar outro mundo, o Portão de Persona, a dominar o continente. Se tivessem sucesso, o dragão apareceria e 90% do mundo cairia. Baek, que só jogava PVP e ignorava a história, decidiu enfrentar o desafio por impulso. "Vou mostrar as habilidades que aprimorei por 10 anos", declarou ele. O detalhe é que seu personagem era o único incapaz de usar magia real. Para ser sincero, ele era pior que um personagem secundário, mas possuía uma única magia, o Flash. No jogo, o dragão disparou uma bola de fogo massiva e o Seu permaneceu calmo e sorriu. Usando sua habilidade de elite, ele avançou, cortando o pescoço do dragão e repetindo o movimento, Flash. Depois Flash de novo. O Flash permitia teletransportar de 3 a 10 metros instantaneamente, mas era aleatório e perigoso. Um erro de distância poderia matar o usuário pelo impacto. Além disso, tinha uma penalidade de imobilização de 2 segundos. E o Seu, porém, estava em outro nível. Ele dominou a direção e a distância, eliminando a penalidade e usando 0 de mana, já que seu personagem nem tinha o atributo mana. Enquanto outros dependiam de feitiços poderosos, ele utilizou apenas o Flash e precisão bruta. Seus ataques implacáveis e execução impecável sobrecarregaram a criatura massiva, e com um último golpe, o sistema confirmou sua vitória. Ele havia derrotado o que os outros não conseguiram usando o personagem mais fraco do jogo. De volta à sua mesa, Seu sentou-se em descrença. Apesar de estar equipado com relíquias de nível superior, ele nunca esperou vencer com um personagem que a maioria chamava de inútil. Divertido e orgulhoso, decidiu compartilhar sua conquista com a comunidade online, mas assim que tentou postar, um clarão repentino o interrompeu. Ela foi inundada por avisos vermelhos. Devido a um final com erro, 90% do mundo foi destruído, mas ele estava muito perto do final verdadeiro. Antes que pudesse processar, o Prota desapareceu de seu quarto e acordou em um lugar desconhecido, jogado no chão. Ao se levantar, sentindo a cabeça girar, ele viu um reflexo em um espelho próximo e entrou em choque. O rosto que via era o mesmo que conhecia há 10 anos, Baek Seu. Antes que pudesse compreender, uma notificação surgiu diante de seus olhos. Episódio 1. Escape da perseguição. Esse era o início da missão de prólogo de Baek Seu.
De alguma forma, ele não era mais apenas um jogador, agora ele estava vivendo dentro do próprio universo de Etherworld. Ainda atordoado, o jogador se viu habitando o corpo de Useul. A realidade da situação tornou-se inegável quando ele descobriu um certificado oficial de admissão para a Academia Stella. Cada detalhe correspondia perfeitamente ao lore do jogo. O ambiente familiar, a interface e até o brilho fraco dos indicadores de missão confirmavam tudo. Ele estava mesmo dentro de Etherworld. Tentando desesperadamente manter a racionalidade, ele se lembrou de uma voz dizendo para alcançar o final verdadeiro. No entanto, ele sabia muito bem que o jogo não possuía tal coisa, oferecendo apenas múltiplos desfechos baseados em decisões. Foi então que a ficha caiu. Em mais de uma década de existência do jogo, ninguém jamais havia desbloqueado essa rota oculta. Ele agora era o único responsável por desbravar o caminho para um final que todos julgavam inexistente. Seus pensamentos, no entanto, foram interrompidos abruptamente. Logo após o início do prólogo de Baek Useul, forças hostis chegaram ao local. Figuras encapuzadas invadiram a cabana caçando implacavelmente. Ele se lembrou dessa parte do enredo, a perseguição imediata. Espreitando pela janela, ele os viu se aproximando. Um grupo de homens armados localizou a cabana e começou a berrar ordens para revistá-la. Ele percebeu que não tinha armas, nem reforços e absolutamente nenhuma chance de lutar. Cercado e sem tempo, ele se preparou psicologicamente. Só havia uma opção: sobreviver ao início. Preso dentro da cabana, Useul percebeu que não poderia continuar evitando os perseguidores, mas também não tinha como confrontá-los. Justo quando o pânico começou a se instalar, uma mensagem brilhante do sistema apareceu. Sua habilidade única, o Flash, estava disponível, ele poderia escapar. O sistema confirmou que Baek Useul podia usar o Flash apesar de sofrer da síndrome de vazamento de mana, que tornava impossível acumular energia mágica. Esse único feitiço permanecia como sua única esperança. Era a habilidade que ele havia treinado incessantemente no mundo do jogo. E agora, enfrentando uma ameaça real, ele não tinha escolha a não ser aplicá-la. À medida que os inimigos se aproximavam, ele hesitou, tentando se ajustar à nova realidade. A cabana não era mais segura, seus perseguidores já haviam alcançado a porta e seu tempo havia acabado. Fugindo para a floresta coberta de neve, ele deu início ao próximo passo do tutorial: escapar usando o Flash. Eles o avistaram rapidamente, gritando ordens para capturá-lo com velocidade amplificada por botas mágicas que encurtavam a distância a cada passo. Sabendo que não poderia vencê-los fisicamente na corrida, ele se forçou a focar. O Flash não era algo novo para ele, ele havia praticado o tempo de execução incessantemente, gravando a técnica nos reflexos de seu corpo. Agora era a hora de provar que a habilidade funcionava fora do jogo, através do instinto e não de uma interface. Os perseguidores de Baek Useul fecharam o cerco rapidamente, aproveitando-se da maior vulnerabilidade da técnica. A maior falha do Flash era o seu risco alto. Sem precisão absoluta, o usuário poderia colidir com o terreno e morrer instantaneamente. No momento em que um inimigo ergueu sua espada para o golpe, Useul ativou o Flash por um tris. O teletransporte foi um sucesso, permitindo que ele esquivasse completamente do ataque. Diferente de qualquer outro, Useul havia dominado a habilidade sem depender de um atributo de mana. Ele continuou se movendo, desafiando a penalidade normal que congela os usuários por 2 segundos após o uso. Sua movimentação fluida e contínua deixou os inimigos em choque. Eles esperavam que ele estivesse vulnerável após o salto espacial, mas, em vez disso, ele continuou avançando. Sua maestria inigualável permitiu que ele deslizasse entre árvores e rochas como um vulto. Os inimigos, confusos e furiosos, prepararam-se para lançar um ataque de longo alcance antes que ele pudesse usar o Flash novamente. No momento em que os perseguidores dispararam flechas mágicas, a segunda fase do tutorial começou. O Prota tinha que usar o Flash não apenas para correr, mas para desviar de feitiços que voavam em sua direção. No jogo, esquivar era mais fácil, pois ele tinha a visão completa da tela. Agora, sem um monitor, ele precisava confiar exclusivamente no instinto e no timing. Uma sequência de notificações do sistema surgiu diante dele. Sua habilidade passiva, a síndrome de vazamento de mana, foi ativada, seguido por suas formas avançadas.
sexto sentido e aceleração cognitiva. Essas capacidades permitiram que ele aguçasse sua percepção o suficiente para sentir o perigo vindo por trás. Enquanto uma barragem de magia se fechava sobre ele, Yu Se-U acionou o Flash no último segundo possível. Um surto de energia brilhou e ele desapareceu instantes antes do impacto. O solo explodiu exatamente onde ele estava parado momentos antes. Pousando em segurança, ele recuperou o fôlego. A habilidade havia funcionado, mas o tutorial ainda não tinha terminado. O terceiro desafio surgiu imediatamente. Um cânion profundo bloqueava o caminho à frente. A instrução era clara: atravesse-o usando o Flash. Era uma tarefa quase impossível, onde um único cálculo errado significaria a morte. Justo quando ele avaliava o trajeto, os inimigos o avistaram. Seus perseguidores estavam mais perto do que o esperado, a apenas 100 metros de distância. Percebendo que suas opções eram limitadas, ele chegou a uma conclusão drástica. A única rota viável para a sobrevivência era eliminar cada um dos perseguidores antes de tentar a travessia. Escondido entre os penhascos, ele se preparou para confrontar aqueles que o haviam rastreado. Quando as forças inimigas finalmente apareceram, ele deu o primeiro passo sem hesitação, encurtando a distância com precisão cirúrgica. Surpreendido por sua aproximação repentina, o grupo respondeu rapidamente, lançando um ataque coordenado. Mas Yu Se-U foi mais rápido. Ele leu os movimentos deles e ativou sua habilidade de teletransporte no momento perfeito, surgindo bem diante deles. Em um instante, ele golpeou com uma precisão letal. O sangue manchou a neve, mas sua expressão permaneceu calma enquanto ele caminhava pelo rastro da destruição. Ele não sentia a culpa, apenas a certeza de sua decisão. Baek Yu Se-U abateu seus inimigos com uma precisão implacável. Cada movimento era calculado, não por malícia, mas por necessidade. Ele lutava apenas para sobreviver. Manchado de sangue e respirando com dificuldade, ele avançou pelo campo nevado. Os inimigos restantes entraram em pânico enquanto ele escapava, instando uns aos outros a não deixá-lo escapar. Sem tempo para descansar, Yu Se-U disparou pela vastidão selvagem, atento a qualquer sinal de perseguição. Ele havia eliminado uma ameaça, mas sabia que a próxima seria ainda mais difícil. Um silêncio repentino despertou sua suspeita. O inimigo não havia desistido, eles estavam preparando algo diferente. Magia. De repente, uma barragem mágica incendiou o céu e chamas choveram sobre ele. Preso no alcance do feitiço, Yu Se-U lutou para se esquivar, pois a escala da magia o forçava a uma corrida desesperada. O calor e a pressão aumentavam à medida que o ataque se aproximava. Ele rangeu os dentes e ativou seu flash no último segundo. Yu Se-U reapareceu logo após a zona de impacto, escapando por um triz da explosão que consumiu tudo o que estava às suas costas. O corpo de Baek Yu Se-U não estava à vista, levando os inimigos a presumir que ele havia sido eliminado. Longe da zona de impacto, um dos inimigos percebeu tarde demais. Yu Se-U havia sumido. Conforme o pânico se instalava, o protagonista lançou um ataque surpresa de cima, aproveitando a propriedade de conservação de movimento do Flash para desferir um golpe fatal. A confusão se espalhou enquanto seus adversários eram batidos em sucessão rápida. Os inimigos restantes falharam em entender o que havia acabado de acontecer. No meio do caos, Yu Se-U surgiu novamente, eliminando outro alvo com precisão implacável. Ele agora enfrentava apenas 2 oponentes. Ciente de que outros poderiam se reagrupar e alcançá-lo em breve, mesmo ferido e exausto, ele permaneceu focado, mediu o tempo restante e soube que precisava encerrar aquela luta o mais rápido possível. Segurando sua lâmina com firmeza, ele se preparou para o próximo embate. Percebendo que não poderia depender apenas da evasão, ele decidiu encerrar a luta rapidamente. Seu oponente, acreditando que ele não teria outros truques além do teletransporte e de uma adaga, confiou que uma defesa sólida seria o suficiente para detê-lo. No entanto, o protagonista já havia começado a analisar os padrões e as brechas na estratégia do homem. Quando o inimigo lançou uma poderosa onda de gelo com a intenção de encurralá-lo, ele respondeu com outro flash preciso, evitando o golpe por muito pouco. Yu Se-U deu um leve sorriso, agradecendo a seu inimigo, não por deboche, mas porque a luta, alimentada pela fúria, havia aguçado seus instintos. O inimigo avançou determinado a desferir um golpe fatal, mas Baek Yu Se-U não recuou. Em vez disso, ele acelerou diretamente contra seu oponente, enquanto o adversário se preparava para um contra-ataque lateral. Yu Se-U ativou o flash com precisão cirúrgica, mantendo seu momento linear centralizado. O inimigo percebeu tarde demais que o ataque frontal havia sido o verdadeiro objetivo o tempo todo. O embate terminou com um golpe decisivo, deixando o homem derrotado e atordoado.
Baek Useul permaneceu em meio à neve que caía, silencioso e firme. Com a batalha concluída, o sistema finalmente reconheceu seu sucesso. O episódio 1, Escape de seus perseguidores, havia terminado. Após sobreviver a essa luta brutal, o Prota desabou na neve com a respiração ofegante. A mensagem do sistema confirmou seu crescimento. Ele havia ganhado XP e aprimorado um talento obscuro ligado à magia de reposicionamento. O sangue aderia às suas vestes e uma faca sem corte repousava ao seu lado. Levantando-se novamente, ele resolveu abandonar o local. Ao se virar para partir, algo capturou sua visão. Ele retornou ao cadáver ensanguentado. Hesitou e, embora a sensação fosse desagradável, revistou o corpo. Ele não possuía suprimentos e, eventualmente, localizou um recipiente contendo moedas de ouro. O valor era de aproximadamente 2 milhões de won. Ele prosseguiu, mas um novo impedimento obstruiu sua trajetória. Um enorme precipício. Ventos sopravam resolutos através do vazio. O Prota conseguiu ver movimento do outro lado do abismo, um grupo organizado de feiticeiros que ele reconhecia de suas lembranças do tutorial. A presença deles confirmava que ele estava seguindo a rota certa. Ao ouvirem seu grito, os magos responderam, surpresos por ele ter sobrevivido até ali. No entanto, não havia nenhuma passagem por perto e eles questionaram se ele seria capaz de atravessar. Um deles comentou que tal feito exigiria a habilidade física de um cavaleiro de terceiro escalão, duvidando da capacidade do Prota. Ignorando o ceticismo deles, Useul se preparou. Em um clarão de iluminação dourada, ele utilizou sua habilidade única, o Flash, para se teletransportar através do largo desfiladeiro. Sua chegada foi brusca, mas bem sucedida, deixando os magos que assistiam atônitos, confusos com a natureza da manobra. Eles debateram se aquilo se tratava de uma magia de salto, até que um deles, reconhecendo a técnica, validou-a como sendo o Flash. A surpresa, porém, era que o Flash tipicamente carece de qualquer precisão, e ainda assim o Prota havia controlado tanto o alcance quanto a trajetória do salto perfeitamente. Enquanto o Prota estava chegando perto do grupo, 2 outros indivíduos desconhecidos apareceram atrás dele, atraindo atenção e suspeita. Uma feiticeira perguntou se eles os estavam acompanhando, mas antes que a situação pudesse ser esclarecida, um agressor oculto sob um manto com capuz começou a conjurar um encantamento destrutivo. Uma onda massiva de magia de fogo irrompeu em direção ao Prota. Um dos magos gritou o aviso, mas era tarde demais. Quando o Prota viu, o ataque já estava descendo sobre ele. Assim que a explosão flamejante ocorreu, Useul instintivamente ativou o Flash, escapando por pouco do impacto total. Ele reapareceu a certa distância com respiração ofegante e os olhos arregalados, observando a devastação abaixo. Ele percebeu que o inimigo estava associado ao grupo de mercenários que havia encontrado anteriormente. O ataque não foi aleatório, foi de propósito. No entanto, com o tempo de recarga do Flash em 3 segundos, ele não poderia confiar apenas na habilidade para escapar de todos os feitiços. Compreendendo que precisava de agilidade, ele varreu o local em busca de outra pedra de apoio suspensa pelo desfiladeiro. Ele precisava cronometrar tudo com precisão exata. Enquanto isso, o adversário lançou outra onda de energia sombria. O encantamento afetou o ar com uma velocidade insana. Ele saltou bem a tempo, mas foi atingido de raspão no ar, e a força do impacto desequilibrou. Seu corpo girou enquanto ele perdia o apoio, despencando em direção ao solo. O pânico surgiu instantaneamente. As pedras flutuantes estavam distantes demais para serem alcançadas diretamente. No meio de sua descida, ele conseguiu iniciar a habilidade com sucesso. A luz dourada o envolveu enquanto ele se teletransportava uma última vez, aterrissando bruscamente na borda de uma rocha deriva. Suas mãos agarraram a superfície congelada, com os dedos cravados na neve para manter a aderência, evitando por pouco uma queda fatal. Ele havia sobrevivido, mas o momento foi breve. Outra explosão de magia de fogo avançou em sua direção, obrigando-o a saltar novamente. Por um instante, ele realmente pensou que ia morrer. De repente, uma poderosa erupção de magia azul colidiu com o feitiço de fogo, neutralizando seu efeito. A energia se espalhou pelo céu, deixando a área em silêncio após o rastro da colisão. De onde estava, Useul observava em choque, sem entender quem havia intervido para salvá-lo. Aquilo não era simplesmente um raio comum, era magia com computação precisa, desencadeada sem que ele detectasse qualquer acúmulo de energia. Ele examinou o campo e rapidamente notou uma pessoa entre os feiticeiros, envolta em trajes brancos e com um cajado na mão, emitindo uma radiância sutil. Até mesmo os inimigos que observaram não podiam acreditar, a confiança dele se estilhaçou enquanto gritavam e batiam em retirada.
Arrastando-se de volta para solo firme, o Prota desceu para encontrar o grupo. Ele ofereceu gratidão à misteriosa garota, mas ela rejeitou seus agradecimentos de forma fria. Embora a voz dela lhe parecesse adorável, ela claramente preferia manter distância. Enquanto observava partir, o sistema confirmou seu progresso e soltou uma notificação. Episódio 2. Matricule-se na Academia Stella. De primeira ele ficou meio confuso e se perguntou se aquela era mesmo a próxima fase da jornada. O Prota ainda estava se recuperando de uma luta de vida ou morte, então a ideia de algo tão comum quanto estudar parecia meio surreal. Ele resmungou sem acreditar muito. O nome Academia Stella tinha um peso enorme, mas sua mente estava focada em um problema bem mais prático. Com a idade que tinha agora, ele nunca imaginou que voltaria a ser um estudante, ainda mais em uma escola de magia cheia de prodígios. Por mais absurdo que parecesse, esse era o caminho traçado para ele. Quando a noite caiu sobre as montanhas nevadas, o grupo montou um acampamento dentro de uma das carroças. O Prota ficou lá sentado em silêncio, descansando depois de todo aquele caos. A exaustão bateu forte e assim que ele encostou na parede de madeira, seus olhos pesaram e ele apagou. Durante o sono, uma enxurrada de memórias voltou. Ele se viu mais novo, com os olhos brilhando de empolgação, correndo até a mãe para dizer que queria ser um mago. Ela sorriu com todo carinho e o incentivou, dizendo que acreditava nele. Ele estudou pesado, decidido a dar orgulho para os pais, mas a lembrança mudou de repente. Ele lembrou do dia em que o médico deu o diagnóstico: síndrome de vazamento de mana. A voz da mãe dele tremeu, sem acreditar no que ouvia. Ele também se recusou a aceitar. Ele acordou de um pulo, com o coração disparado. Lá fora, a manhã já tinha chegado com tudo e a caravana já estava seguindo viagem. O companheiro de estrada o cumprimentou e avisou que eles já estavam chegando na cidade satélite de Arcanium, a porta de entrada para a Academia Stella. O grupo deu uma parada para respirar e ele aproveitou para dar uma olhada na paisagem de inverno. A tensão ainda estava no ar, mas ele resolveu deixar para lá, não dava mais para voltar atrás. O objetivo dele estava logo à frente, junto com todas as perguntas sobre quem ele era, seu passado e essa jornada que ele foi forçado a encarar. Na hora de partir, Prota trocou um olhar rápido com aquela menina silenciosa de cabelo azul. Ela não disse nada, só deu um gelo nele e virou as costas. Ele suspirou, já sacando o jeito fechado dela, mas pelo menos as coisas estavam andando bem. No mundo de Iter, a feitiçaria tinha feito a civilização decolar. Carruagens, transportes aéreos e portais de teletransporte permitiam viajar rapidinho entre os territórios. O destino deles, Isoa, era só uma parada no caminho para Arcanium, a famosa cidade da magia. De lá, eles chegariam finalmente na Academia Stella, a escola de magos mais prestigiada do planeta. Durante a viagem, o Prota começou a calcular suas chances. A Stella era o lar dos melhores alunos e professores do mundo, e conseguir entrar lá já era um milagre para alguém como ele. Ele ainda não tinha conferido todas as suas habilidades, então abriu o painel do sistema para analisar os detalhes. Mesmo sofrendo com a síndrome de vazamento de mana, isso acabava dando a ele um sexto sentido único que permitia sentir o mana e prever ataques. Quando foi checar seus atributos, ele tomou um susto. Estavam bem melhores do que ele esperava. De algum jeito, eles foram influenciados pelo molde de personagem que ele mesmo tinha criado antes de entrar nesse mundo. Depois de passar anos jogando, ele entendia tudo de mecânica de status. O nível máximo que alguém podia chegar era 9 estrelas, mas isso era considerado impossível. Mesmo com mais de uma década de dedicação, ele só tinha chegado a 5 estrelas em resistência física e sensibilidade. Como ele correu o risco de morrer por causa da síndrome, ele decidiu investir primeiro em sensibilidade para melhorar o sexto sentido e o tempo de resposta. O resto ele melhorava depois, mas a situação era crítica. Se não cuidasse da síndrome, o tempo de vida dele ia encurtar drasticamente. Para sobreviver, ele precisava transformar seu corpo no físico dos segredos da natureza. Um único remédio e técnica de treinamento conhecidos para isso só existiam dentro da Academia Stella. Por mais que estivesse com o pé atrás, não tinha outro jeito, ele precisava ir para lá. Enquanto se preparava para partir, um alerta escondido do sistema ativou de repente, mostrando várias mensagens que ele tinha ignorado. Ele não conseguiu ver tudo na hora e subiu em uma carroça, onde uma garota de capuz ficou vigiando cada movimento dele em silêncio. Mais tarde, já a bordo de uma aeronave rumo a Arcanium, o Prota se viu cercado por estudantes da elite. O fato de ele não estar acostumado com aquele tipo de transporte virou motivo de piada, ignorado como se fosse um caipira.
Ele aguentou os olhares tortos, decidido a provar que seu lugar era ali entre eles. Só que, enquanto tentava fingir que aqueles riquinhos arrogantes nem existiam, um suspiro dele acabou chamando a atenção de um deles. Ofendido, um nobre de cabelo roxo já chegou intimidando, exigindo uma explicação imediata. A confusão atraiu olhares, mas algo fez o garoto travar. O clima mudou totalmente, um silêncio repentino tomou conta do lugar quando uma nova figura entrou. A princesa do reino de Adalvik, Hong Bion. A presença dela calou a sala na hora. Até aquele nobre barulhento que estava tirando sarro dos outros segundos antes ficou estático, gaguejando de puro nervosismo e respeito. O prota, que não conhecia bem essa parte da linha do tempo, tomou um susto. Ele lembrava do nome dela nos registros históricos do jogo. Hong Bion era uma das figuras centrais daquele mundo, mas não como protagonista, e sim como a vilã designada. Em todos os finais do jogo, ela tinha um destino triste. Ou era humilhada publicamente, ou morria de forma brutal, ou era banida. O jogo nunca dava uma colher de chá para ela. Parecia que o papel dela era só sofrer, não importava qual caminho o jogador escolhesse. Mas, por enquanto, o foco dele mudou para algo mais urgente: a fome. Ele precisava se preparar para o que vinha pela frente, mas quando viu os pães e doces fresquinhos, percebeu que os preços estavam totalmente fora do seu orçamento. Meio desanimado, ele pegou só uma bebidinha e saiu de fininho. Tudo naquela aeronave era um absurdo de caro e, com um dinheiro curto, ele resolveu esperar até chegar em Arcanium para comer de verdade. Enquanto ele vagava pelos corredores, um anúncio ecoou por todo o navio. Uma voz elegante orientou os passageiros a se prepararem para o pouso, fazendo todo mundo se movimentar para o nível inferior. Curioso, mas ainda morrendo de fome, ele parou para prestar atenção. Chegariam em Arcanium em 10 minutos. Levantando-se do assento, ele fechou a cara com determinação. Mesmo com toda aquela pose de decidido de antes, a dúvida começou a bater na mente do prota. Parado ali, ele se perguntou se conseguiria mesmo sobreviver na Academia Stella, quanto mais em um mundo cheio de monstros e confusão. As ameaças que vinham de fora da escola, seres nas sombras e forças malignas deixavam bem claro que aquilo não era mais uma simulação. Lembrando de uma notificação do sistema que ele tinha deixado passar, ele finalmente resolveu dar uma olhada. A tela oferecia uma recompensa pelo progresso feito até ali, listando artefatos raros e habilidades poderosas. De olho em opções como o Flash hiperespacial e o Elogio do Clarão, ele logo descobriu que a maioria era avançada demais para seu nível atual. Seu poder narrativo estava baixo, o que bloqueava o acesso. Em vez disso, a interface deu a opção de melhorar o seu Flash básico e escolher um item extra. Meio decepcionado, mas sendo prático, ele escolheu os óculos Bulbo, um acessório simples mas valioso que ele lembrava dos tempos do jogo. Esses óculos guardavam todo o conhecimento acumulado que ele tinha sobre o jogo. Em um mundo onde a memória e as informações eram pouco confiáveis, um artefato desses era vital, pois devolvia o acesso a tudo o que ele sabia sobre as criaturas, feitiços e rotas de missões. Agora, com os óculos equipados, ele sentiu que estava pronto de verdade para o que der e vier. Com os óculos Bulbo funcionando, o prota acessou um arquivo pessoal de conhecimento do jogo que ele tinha juntado por anos. O item permitia que ele recuperasse na hora dados guardados, classificação de monstros, direcionamento de quest, perfil de personagem. Isso dava a ele uma vantagem absurda nessa versão real do jogo, mesmo que ele não pudesse mais treinar seus atributos como fazia antes. Enquanto ele prestava atenção ao redor, ele ouviu uma conversa sobre uma jovem nobre ali perto. Ao se virar, ele viu Azelmorph, uma figura cercada de fofocas e olhares de julgamento. Usando a função de identificação de perfis do óculos, ele confirmou quem era: a falsa heroína, filha de um aristocrata caído em desgraça. Apesar de ter uma magia poderosa de gelo e raio, ela era marcada pela traição da família para conseguir sua posição no mundo. Ele lembrou de como o jogo começou. Etherworld foi baseado em um livro de romance fantástico chamado Não Ame a Princesa, onde a Azel era originalmente a mocinha, mas a adaptação para o jogo trouxe uma nova personagem, Flame, que virou a verdadeira heroína e tomou o lugar dela. Não importava o que os jogadores fizessem, a Azel nunca sobrevivia em nenhuma rota importante. E o Seul pensou que, embora nada disso tivesse a ver com ele, a linha entre a ficção e a realidade estava sumindo rápido demais. Não dava para ignorar essa sensação. Talvez não fosse só coisa da cabeça dele. Enquanto via a Azel passar, sentia uma pontada estranha de familiaridade, mas não conseguia entender o porquê. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, ele focou no desafio principal, sua chegada na Academia Stella. O campus magnífico se erguia diante dele, um símbolo de excelência mágica e rivalidade pesada.
Lá dentro, os calouros já estavam reunidos com seus uniformes, ouvindo o discurso do diretor. O velho falava sobre os humanos demoníacos, feiticeiros que se entregaram ao poder proibido e se transformaram em criaturas nojentas. Essas entidades continuavam colocando o mundo em risco através de criptas antigas e portais dimensionais. O propósito dos alunos era impedir que essa escuridão se espalhasse. Só que nem todo mundo levou o papo a sério. Alguns ficaram cochichando e reclamando, já fazendo pouco caso da gravidade da missão da academia. Logo, o evento passou para a apresentação dos calouros de elite, aquela galera que entrou com notas lá no alto e um poder absurdo. Entre eles estava o brilhante Ma Yu-Seong, com uma aparência impecável e um status mágico sem igual. Ele era um prodígio que beirava o divino e o Proto o reconheceu na hora. Os caminhos que o Yu-Seong escolheria no futuro decidiam muito dos finais críticos do jogo. Se o Prota não conseguisse o final perfeito, ele tinha que pelo menos evitar o pior resultado possível, e isso significava manter o Ma Yu-Seong nos trilhos. Mas agora tudo dependia de outra personagem, Flame. As ações dela iam mudar todo o equilíbrio das coisas e o Prota precisava estar pronto para isso. O Prota ficou pensando no seu dilema. Ele não era só um estranho em uma escola de magia, mas um jogador do jogo dentro de um mundo feito para uma leitora do livro, como era o caso da Flame. O papel dele, na melhor das hipóteses, era o de um figurante qualquer em uma feira de vila. Mesmo assim, ele aceitou sua posição e jurou dar suporte aos protagonistas, agindo pelas beiradas. Flame, a heroína, não era só poderosa, ela tinha uma habilidade divina que podia limpar os seres demoníacos. O problema é que a presença dela bagunçava a vida de quem estivesse perto, levando todo mundo para situações muito ruins. E o Seul sacou que ficar perto demais poderia arruinar suas próprias chances de sobrevivência. A estratégia dele estava traçada: ficar por dentro de tudo, manter a guarda alta e influenciar o desenrolar da história, evitando o cenário de tragédia, dando um empurrãozinho na narrativa só de vez em quando, de forma sutil. O evento terminou com aplausos entusiasmados. Os alunos vibraram e o início oficial da vida na academia foi confirmado. Com a notificação do sistema, confirmando sua matrícula, ele se preparou para o que vinha pela frente. Na manhã seguinte, as aulas finalmente começaram no Instituto Stella. O Prota se acomodou entre os outros alunos em um auditório enorme, sentindo-se totalmente fora de lugar. Por mais que ele tivesse a aparência de um estudante novinho, suas memórias eram de um cara já formado na faculdade. Voltar para a vida escolar, especialmente para o nível médio, parecia bizarro. Mas segurar o legítimo relógio de bolso da Stella lembrava de que aquele não era um campus comum. Aquela peça não era só para ver as horas, ela representava o status social dentro do instituto, dando ao dono vantagens maiores do que as de muitos lutadores profissionais por aí. O Prota estava doido para usar esses privilégios, mas sua concentração foi quebrada pela voz severa do professor. Ele ordenou que os alunos guardassem tudo que não fosse material de escrita, já que a primeira avaliação ia começar e eles estavam sendo vigiados. Ele percebeu que o currículo da Stella era muito mais casca-grossa do que qualquer universidade coreana que ele já tinha visto. Não era um testezinho qualquer, era o exame de nivelamento, feito para separar os alunos em ranks, que iam do S até o F. Diferente da prova de admissão, esse exame era famoso por ser difícil pra caramba. O nervosismo dele só aumentava. Como ele tinha sido o último a se matricular, seu rank padrão já era o F. Ele até pensou em entregar a prova em branco, já que a pressão estava batendo muito forte. Enquanto o teste rolava, ele deu uma olhada para Ma Yu-Seong. Sem surpresa nenhuma, viu que o cara já tinha terminado tudo e parecia nem estar ligando para nada. Conhecido como o maior prodígio da linhagem principal, tudo vinha fácil para o Yu-Seong. Ele tinha uma personalidade meio apática, e a influência da heroína é que ia decidir se ele viraria um cara do bem ou se ia cair para o lado sombrio. Isso fazia dele o alvo perfeito para o pessoal do culto demoníaco. Prota sabia, por causa do jogo, que se o Yu-Seong fosse negligenciado, ele poderia virar uma ameaça colossal. Ele olhou para sua folha de prova vazia, sentindo o peso de estar sentado ao lado de tantos gênios. Foi aí que lembrou dos óculos bulbo, o item que ajudava a acumular habilidades de estudo e compreensão. Ele os tirou de fininho, pensando que já não tinha nada a perder. Só que, bem na hora que ele ia colocar o óculos, o professor notou. A regra era clara: qualquer auxílio visual precisava de autorização prévia. O professor parou a prova para examinar o acessório de perto.
O Prota entrou em pânico. Se o poder místico escondido nos óculos fosse descoberto, ele poderia ser expulso na hora. Com a tensão subindo, ele ficou só monitorando a cara do instrutor, torcendo para que ele não sacasse o segredo do dispositivo. Para o alívio total dele, os óculos passaram no teste porque a assinatura mágica dele estava desligada. Assim que ficou seguro, ele ativou o encantamento e as respostas da prova apareceram como mágica. Ele começou a escrever feito um louco, esperando tirar uma nota máxima, mas o tempo voou mais rápido do que ele esperava. O teste acabou e ele mal tinha conseguido responder 3 perguntas. Suas expectativas foram pro ralo. Para piorar, o professor, ainda desconfiado, confiscou os óculos e pediu uma análise de um especialista. O Prota entregou o papel tentando manter a confiança, tendo alterado cada resposta com cuidado para não levantar suspeitas, mas ele sentiu que algo estava estranho. De repente, o professor o chamou para um interrogatório. A ansiedade bateu forte. Ele começou a se perguntar se tinha sido pego, mesmo com todo o cuidado. Com as portas fechadas, a prova estava sendo revisada. Um instituto chamou o Dr. Gran, um figurão da tecnologia mágica, para investigar a situação a fundo. O mistério não era só o fato de o aluno ter resolvido questões tão complexas, mas sim o fato de ter feito isso com uma precisão impossível para alguém da idade e do nível dele. Depois de uma análise completa, o Dr. Gran confirmou que não havia evidência nenhuma de trapaça ou ajuda sobrenatural. Os óculos que o garoto usava não tinham nenhum sinal de magia. Gran concluiu que o moleque tinha resolvido tudo no talento bruto mesmo. E o investigador ainda pediu desculpas pelo mal-entendido. O Prota finalmente deu uma relaxada, mas por dentro ele estava escondendo a verdade. Ele tinha trapaceado sim. O acessório que ele usou tinha perdido o poder inicial bem na hora, e ele só não foi pego por pura sorte. Enquanto ele dava sorrisinho e aceitava as desculpas, ele pensou que poderia continuar usando esse método, portanto que ele tome cuidado. Lá fora, sob um céu limpo, o Instituto Estela se erguia imponente, com suas torres projetando sombras longas pelo pátio de pedra. Dentro da sala BG-12, o clima era de puro papelório e tensão. Os professores examinavam uma montanha de provas, caçando algum talento promissor entre os calouros. No meio deles, o professor Lee Han-woo revisava uma folha meticulosamente. Um aluno tinha gabaritado uma das questões mais absurdamente complexas da prova. O professor Delta se aproximou, notando a pilha de resultados. Eram as avaliações de nivelamento deste ano, feitas sob medida para testar não só o que os alunos sabiam, mas como eles se adaptavam sob pressão. O comentário geral era que este ano a safra de prodígios estava pesada. Tinha a Hong Byeon, a princesa feiticeira de fogo, o Jeremy Skia, herdeiro real e gênio da magia, e o sucessor do mestre da torre mítica. Cada um com uma reputação de botar medo, o que tornava o trabalho de avaliar todo mundo de forma justa uma missão quase impossível. Para lidar com isso, eles mudaram o teste. As 3 primeiras perguntas foram feitas para ver como os alunos lidavam com conteúdo que nunca tinham visto. Eles iam pular a questão com confiança ou entrar em pânico? O teste foi montado com perguntas impossíveis, feitas para medir o poder de decisão e não a inteligência. Dos 1.141 participantes, mais de 1.000 deixaram em branco. Só uns 100 tentaram e quase todo mundo quebrou a cara. Mas 3 alunos acertaram as 3. 2 nomes já eram esperados: Maio Seon, aquele prodígio misterioso com talento natural imbatível, e a Flame, a aluna que entrou com recomendação direta do diretor. E aí tinha o Baek Yu-seu, um cara totalmente desconhecido que ninguém nunca ouviu falar e que tinha o pior ranking de matrícula. O professor Lee Han-woo simplesmente não conseguia entender como aquilo era possível, e o Seu nem tinha respondido as perguntas mais fáceis. Isso fez até o professor Adulton se perguntar se aquilo era genialidade ou pura sorte. Eles resolveram dar uma olhada no arquivo dele e viram que a matrícula tinha rolado por ordem direta do diretor. Tudo por causa da sua aptidão rara com a técnica de combate flash. Para os professores, um aluno que focava em um feitiço tão limitado assim não deveria ter lugar entre os praticantes de alto nível. Mas o fato era que o garoto tinha feito algo notável. Se foi sorte ou uma habilidade escondida, os instrutores iam descobrir logo logo. Enquanto isso, os alunos se amontoavam nervosos no corredor.
As listas de turmas tinham acabado de ser publicadas, muita gente estava empilhada, alguns sofrendo com a pressão das expectativas da família. No meio daquela confusão, o Yu-Se-ul foi chegando de mansinho perto do mural, pensando no quanto seria mais fácil checar isso em uma simulação digital. Mas aquela vida não era um jogo, e o lugar dele naquele mundo estava prestes a ser revelado. Assim que os alunos se juntaram na frente dos painéis brilhantes com as classificações, Baek Yu-Se-ul começou a correr o olho pelas listas em silêncio. Alguns olhares curiosos se voltaram para ele e os cochichos começaram. A fama já estava correndo. Ele era o cara que tinha tirado um D na avaliação física. Alguns começaram a questionar o mérito dele, duvidando de como alguém com uma avaliação tão ruim tinha conseguido entrar no Instituto Stella. Ignorando a falação, Yu-Se-ul deu um passo à frente para achar seu nome. Ele checou lista por lista, classe A, B, C, mas seu nome não aparecia em lugar nenhum. O desespero começou a bater. Será que ele tinha sido reprovado de vez só porque respondeu 3 perguntas? Seria esse o fim da linha? Confuso e perturbado, Yu-Se-ul recuou, tentando entender o que tinha de errado. Foi aí que algo fora do comum chamou sua atenção. De lado, havia uma lista separada com a denominação S. O nome dele estava bem ali embaixo, Baek Yu-Se-ul. Ele ficou encarando aquilo sem acreditar, tentando processar por que o nome dele estava na lista da classe S. A classe S é onde os 41 melhores alunos se reúnem, escolhido a dedo entre milhares por suas habilidades únicas e potencial. Ele resmungou baixinho que não tinha nem como pedir transferência. Aceitando o destino, Yu-Se-ul decidiu que ia evitar chamar atenção a qualquer custo. Ia tentar se misturar, ficar na dele e sobreviver. Enquanto passava pela multidão, ele repetia para si mesmo que precisava ser invisível. Era sua melhor chance de não desencadear eventos indesejados. Mas, enquanto se afastava, ele passou sem querer por outra aluna, cujos olhos afiados o observavam em silêncio. Alguém já tinha notado sua presença incomum na classe S. No amanhecer do dia seguinte, em uma sala de treinamento particular, uma bronca pesada ecoava. A professora Hong Hae estava dando o esculacho na própria filha, Hong Byeon. Apesar de ser da nobreza do Reino de Fogo, a garota só tinha acertado 2 questões na prova de nivelamento. Os padrões da mãe eram esmagadores. Ela exigia a perfeição e travava Byeon como se fosse uma vergonha para a família. Para ela, qualquer coisa abaixo do topo era inaceitável. Ela chegou a comparar a filha a um verme, dizendo que até gente comum tinha se saído melhor. Byeon ficou lá parada, em silêncio, aguentando o sermão sem conseguir encarar a mãe. Hong Hae lembrou a filha de que ela não podia repetir seus erros. Byeon não era só uma aluna, ela representava toda a herança real. Tinha que superar o irmão, manter a honra da linhagem e eliminar qualquer sinal de fraqueza. Por fora, ela aceitava tudo obedientemente, mas por dentro estava perdida. Ela não entendia, tinha estudado exatamente o que mandaram, mas aqueles conceitos e magias desconhecidas fizeram a prova parecer impossível. Mal-humorada e confusa, ela escondeu o que sentia atrás do silêncio. Enquanto isso, em outra parte da academia, o Prota suspirou ao entrar no enorme auditório de aulas. Uma olhada rápida já confirmou seus medos. O lugar estava lotado de gênios bizarros. Assim que ele se sentou na classe S, os cochichos ao redor não pararam. Os outros alunos não entendiam como alguém como ele tinha ido parar naquele nível. Alguns pais de alunos até já tinham mandado reclamações oficiais perguntando por que ele estava ali. A resposta ambígua da academia, ele passou, só deixou todo mundo mais confuso. Yu-Se-ul ouviu tudo, mas manteve a calma. Ainda assim, ele tentou se consolar lembrando que a divisão das turmas não era fixa. Os alunos podiam subir ou descer de ranking dependendo do desempenho nas aulas. Isso deu a ele um pouquinho de sossego, pelo menos por enquanto. Ao dar uma geral na sala, ele começou a identificar vários rostos, que eles não eram apenas colegas de classe. Eram figuras formidáveis que ele conhecia muito bem do mundo digital. Ele reconheceu os futuros heróis e traidores sentados ali, cara a cara. No meio deles estava Ma Yu-Se-on, um dos perigos em potencial. Ele também notou a Flame, uma aluna cuja presença poderia decidir o equilíbrio do futuro. E o Yu-Se-ul torcia em segredo para que ela levasse as coisas pelo caminho certo. Justo nesse momento,
O professor Lee Han-woo entrou na sala. O lugar ficou em silêncio absoluto assim que o renomado instrutor de batalha se apresentou. Conhecido por ter derrotado centenas de magos negros, ele impunha respeito imediato com sua voz calma, cumprimentando os alunos e pedindo que dessem o sangue durante os 3 anos intensivos na Estela. Quando o professor ia começar a aula, a porta se abriu. Hong Byung chegou atrasada. O prota olhou para ela espantado. De todos os alunos, ela era a que mais seguia as regras à risca. Aquele atraso não combinava nada com ela. Curioso, ele ativou discretamente seus óculos bulbo, o artefato que revela informações cruciais sobre as pessoas. A descrição apareceu. Hong Byung, feiticeira de fogo de elite, antagonista com morte certa. Ele franziu a testa. O destino dela já estava selado pela linha do tempo original do jogo. Pelos detalhes, ela morreria por causa do envolvimento da Flame e da Hazel. Mesmo sabendo disso, Yuseo hesitou. Salvar a garota não fazia parte da sua estratégia. Ele não era nenhum salvador, só queria sobreviver. Então ele decidiu ficar na dele por enquanto. A Byeon caminhou direto na direção dele sem dizer uma palavra e sentou logo ao seu lado. Os pensamentos do Yuseo dispararam. Essa ele não esperava. Ela deu uma olhadinha rápida para ele, um olhar cheio de sentimentos complicados e depois desviou. Ele não conseguia entender nada, a presença dela, o timing, tudo parecia coincidência demais. Sem saber como reagir, Yuseo ficou resmungando sozinho. Hong Byung se acomodou no assento ao lado do Baek Yuseo sem soltar um pio. O jeito dela era impossível de decifrar. Plena, mas estranhamente tranquila. Yuseo ficou todo tenso, sem saber o que pensar daquela situação. De todos os lugares vagos na sala, ela escolheu justo do lado dele. Ele não sabia se era obra do destino, um desafio ou algum plano que ele desconhecia. Mas então, o professor começa a anunciar o ritual de herança de cajados, uma das tradições mais prestigiadas da instituição. Tanto a classe S quanto a A iam participar juntas. Parecia só uma formalidade, mas na Academia Estela o negócio era sério, não era só trocar de varinha. Era uma cerimônia de sintonia onde o próprio cajado escolhia seu mestre pela afinidade mágica. E o Seu ficou meio dividido. O evento era um saco, mas ao mesmo tempo ele se interessava, porque era um dos poucos pontos cruciais do jogo que ele lembrava direitinho. Ele sacava que, embora dissessem para os alunos escolherem a arma, na real era um instrumento que respondia a quem combinava com o poder dele. No meio de tantos cajados, desde os comuns até os de nível avançado, e o Seu precisava achar um que batesse certinho com o que ele precisava. Em condições normais, ele buscaria algo para o mago comum, mas como agora ele estava na classe S, a régua subiu e a expectativa era outra. Ele deu uma geral nas opções, de olho em bastão curto. Mesmo assim, ele precisava garantir que o item ia dar liga com as habilidades únicas dele. Enquanto os outros alunos fofocavam e tentavam adivinhar o que ele ia pegar, e o Seu avançou na encolha, todo estratégico. Na Academia Estela só rola uma sessão de elite por ano. A classe S, com exatamente 41 alunos, é o grupo mais prestigiado e misterioso. E o Seu ainda estava de cara em como ele pode ter sido aceito nessa turma. Confuso e com o pé atrás, ele decidiu que o plano era não chamar atenção e ficar quietinho no canto dele. Mas, por mais que ele tentasse ser cauteloso, sua presença não passava batida. Enquanto ele pensava bem na sua escolha, o prota deu de cara com o Uzlesh, um nobre com baita nariz empinado. O Uzlesh começou a desmerecer a origem humilde dele e mandou um aviso para ele não causar problemas. Incomodado, mas ficando na dele, o prota só observou enquanto o Uzlesh chegava todo confiante e pegava o cajado mais brabo do lugar, o Edmir E, uma relíquia de nível médio-alto. Na Estela, os alunos estavam reunidos na frente de uma coleção de armas poderosas. O professor explicou que um item de nível médio-alto era normalmente coisa só para combatentes mágicos e veteranos. Os alunos, não importava o talento, deveriam focar nos itens de nível médio-baixo, que foram separados para eles. Só que tinha uma exceção rara. Um único cajado de calibre superior estava ali entre eles, o cobiçado Edmir Tamiri. Um por um, os alunos foram chegando perto das vitrines. O Juan foi o primeiro, pegando o item de nível médio. Foi uma escolha fora do comum, mas vindo de alguém promissor, não chocou tanto. O príncipe Skaven veio logo atrás e garantiu outro de nível médio, mas a surpresa de verdade foi quando a princesa Hong Byung escolheu seu item de nível médio com uma elegância total.
os cochichos aumentaram. Ninguém entendia como tanta gente talentosa conseguia dominar armas que, no normal, só magos profissionais dariam conta. Enquanto isso, teve um aluno que, frustrado por não ter conseguido escolher nada ainda, resolveu tentar a sorte com um item de nível médio alto, mesmo sendo quase impossível. Ele resmungou para que todos olhassem para ele, enquanto seu poder místico girava ao redor. Determinado a dominar o cajado, ele apertou a mão com força. O corpo dele foi envolvido por um brilho ofuscante, e por um segundinho pareceu que ia dar certo, mas o poder era areia demais para o caminhão dele, e caiu no chão morrendo de dor. O clima ficou caótico, com todo mundo em volta preocupado. O garoto ainda caído, tremendo pelo esforço. O corpo dele ainda doía todo pela tentativa frustrada, mas até que Maio Seong avança com autoridade, falando que o dono desse cajado já tinha sido escolhido, chamando a atenção de todo mundo ali perto. Só a presença dele já exalava poder. O Prota ficou observando, imaginando se Yu Seong ia mesmo tentar pegar o cajado mais sinistro de todos. Dava para sentir a tensão no ar enquanto a galera assistia na expectativa. Yu Seong seguiu em frente e o corpo dele foi coberto por um brilho intenso. O encanto dentro dele estava pronto para explodir quando ele agarrou o cajado. De repente, uma luz cegante o envolveu enquanto ele lutava para controlar a energia. Ele abriu um sorriso e finalmente segurou o cajado com total confiança, parecendo bem satisfeito com o que fez. Mostrando que agora mandava naquela energia toda, ele deixou os outros alunos em choque. Eles começaram a cochichar sobre o feito absurdo que tinha acabado de presenciar. E o Seong ficou lá, todo imponente, curtindo o momento. Enquanto isso, o Prota pensou consigo mesmo que precisava usar a Flame para atrair o Maio Seong para o lado deles. Essa estratégia seria a peça-chave para garantir a lealdade de um mago tão poderoso. Foi aí que Yu Seong notou algo brilhando ao longe. A espada Terravan, que era a resposta para seu plano. Ele finalmente a encontrou depois de muita procura. Com um olhar tranquilo, ele confirmou que tinha garantido a Terravan, sabendo que isso ia despertar o interesse do Yu Seong na direção da Flame. Yu Seong ficou se perguntando o que a Flame faria agora que estava mais perto da Terravan, torcendo para que sua estratégia desse certo. A Flame seguiu em direção à varinha. Ela parecia perdida em pensamentos, totalmente alheia ao que estava rolando ao redor. Yu Seong ficou mentalizando para que ela pegasse a Terravan de uma vez, só para que o Maio Seong começasse a se interessar nela como pessoa. Mas ele começou a ficar agoniado ao ver que a Flame não demonstrava o menor fascínio pela varinha. O plano estava desmoronando bem na frente dele. Sacando que a situação estava indo de mal a pior, Yu Seong decidiu mudar de tática na hora. Sem nenhuma outra alternativa, ele sentiu que precisava empurrar a Terravan para cima da Flame para forçar uma reação. Então ele agiu, usou o Blink para se aproximar rapidamente dela. Ela tomou um susto e Yu Seong a cumprimentou. Ele, demonstrando uma curiosidade genuína, perguntou qual cajado ela pretendia escolher e ficou ali esperando uma resposta. Flame acabou saindo, dizendo que aquilo não era da conta dele. E o Seong, surpreso, tentou segurá-la. Ele ficou encucado com o motivo dela estar agindo de forma tão fria e resmungou para si mesmo. Ele lembrava dela como alguém muito amigável e extrovertida, mas ali ela parecia super distante. Mas mesmo assim, Yu Seong jurou que não ia desistir. Sua sobrevivência dependia de ganhar a confiança dela. Então ele a chamou mais uma vez, tentando chamar sua atenção. Flame dá uma parada e olha para trás. Ele insiste que só quer dar uma força para ela escolher, o que deixa a Flame ainda mais confusa enquanto ela continua se distanciando. Ela diz que não precisa da ajuda dele e que nem conhece ele. Em uma tentativa desesperada, Yu Seong aponta para o cajado Terravan, falando que combina muito com ela. Mas quando ele aponta para Terravan, algo parece mudar. Um choque total vem na mão dele. E quando Yu Seong percebe, a Terravan já está na mão dele. Ele fica sem entender como o cajado foi parar ali, já que era a Flame quem deveria ter pegado. Quando a Flame vê a Terravan na mão dele, a cara dela fecha na hora. Ela pergunta por quê, com um tom de voz carregado de dúvida e desconfiança. E o Seong tenta desconversar, todo nervoso, resmungando que não é nada. Mas por dentro ele sabe que tá extremamente ferrado. O plano falhou totalmente. Com o evento terminado, Flame ouve um aluno comentar que só um punhado de estudantes conseguiu garantir varinhas tão potentes, o que mostrava o quanto aquele evento de hoje foi bizarro. Flame estava andando nos corredores, refletindo sobre suas próprias capacidades. Ela não tinha certeza se sua força mágica seria o suficiente para encarar os próximos desafios, e também estava refletindo sobre o que aconteceu com Baekhyun Seong mais cedo. Ela tirou as conclusões
ilusões de que ele só estava tentando se mostrar para ela. Até que um grupo de colegas aparece e pergunta se Flame gostaria de se juntar ao grupo delas para estudar. Mas Flame recusa bem gentilmente, falando que está meio cansada e gostaria de estudar sozinha por enquanto. E uma aluna chamada Jack, notando que a Flame estava com um jeito diferente, perguntou se ela ia se isolar para estudar sozinha de novo hoje. E a Flame dá uma desculpa, dizendo que tem uma reunião extra para ir. Jack fica curiosa, mas acaba indo embora. Enquanto Flame reflete sobre sua jornada, ela se pergunta por que sempre se sente um peixe fora d'água. Caminhando, ela pensa no quanto é difícil ser tratada como criança na idade que tem, já que antes de vir para esse mundo, ela já era uma adulta consolidada no mercado de trabalho. Até que, distraída, ela esbarra em alguém de leve. Era Haiwon, que pergunta se ela está bem. Flame garante que sim, e ele fica olhando meio preocupado, mas não diz nada. Ele insiste perguntando se aconteceu alguma coisa, porque a cara dela não está nada boa, mas ela desconversa. Ela diz que está indo para a sala de estudos individual, enquanto ele avisa que vai para a área de treino de novo. Flame brinca com ele, dizendo que ele não pode dar mole nos treinos diários, e ele reclama que ela está sendo séria demais. Ela dá um sorrisinho de leve, achando graça, mas logo volta a pensar que precisa manter o foco no seu próprio caminho. Haiwon então se despede e olha para ela com um ar de quem está se divertindo. Flame vai embora e, ao chegar na sala de estudos, ela nota que Jack ainda está ali olhando para ela. E se pergunta o que ela tá fazendo ali. Então Flame acena pra ela, mas assim que Jack percebe, se vira e sai correndo. E Flame acha isso bem estranho. Seguindo, ela entrou na sala de estudos, decidida a encarar aquela reunião obrigatória. Lá dentro, ela estava bem silencioso e a Flame conseguia sentir o peso daquele compromisso. Ela ficou pensando nas figuras envolvidas, gente que era peça-chave na história, sabendo que aquele encontro ia mudar o rumo das coisas para ela. Flame puxou uma cadeira e se preparou para o começo da assembleia, com todas as pessoas importantes reunidas ali perto. Conforme a reunião avançava, ela ficava só na observação, manjada em cada movimento de quem estava na sala. Ela sabia que precisava pisar em ovos no meio daquele povo poderoso e, com a cara fechada de determinação, se preparou para o que viesse a seguir. Olhando para baixo, ela viu Mayu Seong e o nosso protagonista Baek Yu-seul conversando. Ela pensa que o protagonista masculino desse universo supostamente é o Mayu Seong, e ele estava demonstrando interesse em Yu-seul. E ela sabia que no exame de admissão, Baek Yu-seul só tinha acertado as 3 questões impossíveis de resolver e nada além disso. Então, ele já sabia desde o começo que se ele acertasse essas questões, ele entraria imediatamente na classe S. E ela nunca viu Baek Yu-seul na história antes, então ela engole seco e pensa que esse homem pode ser bem perigoso. O Prota está sentado na mesa, fazendo o máximo de esforço para não encarar o Yu-seong, que está sentado logo ao lado dele. Ele pergunta por que o Baek Yu-seul apareceu ali, já que ele não precisava ouvir aquele tipo de palestra. O Prota força um sorriso e manda real, não tem mistério nenhum, ele só foi obrigado a participar desse evento porque as notas dele estão um lixo. O Prota não entende por que o Yu-seong está tão interessado na vida dele, enquanto o encara com um olhar que chega a ser estranho de tão afetuoso. De repente, a conversa é cortada porque pedem silêncio na sala. No palanque, um cara chamado Kyle começa a discursar, dizendo que hoje eles vão revisar os problemas do exame de admissão. Como todo mundo ali sabe, a prova teve 3 questões cabulosas que ficaram conhecidas como as 3 questões impossíveis. O Kyle, todo cheio de si, afirma que conseguiu resolver uma dessas questões. Enquanto o palestrante fala, o Proto observa da sua cadeira com uma calma absoluta. O Kyle percebe o olhar e pensa que essa é a chance de ouro. Ele ouviu dizer que o Prota tirou a menor nota no exame de admissão, então decide que vai humilhá-lo para mostrar que é superior. Ele começa a escrever freneticamente no quadro, declarando que a tarefa é, na essência, uma armadilha feita para induzir o aluno ao erro. E o Seon, sempre sorrindo, olha pro Prota e pergunta se ele acha que o Kyle está certo. Baek Yu-seul tá ali sem entender bosta nenhuma do que o Kyle tá falando, muito menos do que são essas tais 3 questões impossíveis. Ele decide ser sincero e diz pro Yu-seon que ele não faz a menor ideia se o Kyle está certo ou não. Mas ele ouve o Prota falando isso. A galera começa a fofocar, perguntando se o Kyle sabe mesmo resolver a questão, o que faz o maluco espumar de raiva. O Prota balança a cabeça, surpreso com o climão. O cara grita pro Yu-seul e pergunta o que está fazendo de errado. Baek Yu-seul olha pra ele com uma cara de que tá rolando, e o Kyle, com um sorriso, desafia o Prota a descer lá e resolver a parada sozinho se ele for tão bom assim.
Baek e o Seu fica meio acuado, começando a entrar em pânico porque não tá entendendo nada dessa palhaçada. Mas aí o Ma e o Seong dá um joinha pra ele, todo sorridente, incentivando o Prota e dizendo que ele dá conta do recado. Sem muita escolha, Baek e o Seu desce as escadas, decidido a acabar logo com essa situação, enquanto a Flame e a Byeon ficam olhando o Prota, intrigados com tudo isso. Ele e o Kaion ficam lá, cara a cara na frente do quadro. O Prota coloca os óculos, determinado a decifrar essa tal questão impossível, e quando olha de perto pro que tá escrito, o óculos mostra que o negócio é uma mistura de trocadilho com charada. A questão é a seguinte: um mago lança um feitiço dizendo: querida terra, derrame lágrimas, e de repente a sujeira dobra de tamanho. Por que isso aconteceu? A resposta é ridícula de simples, e o Prota até sorri. Se a terra chora, ela vira lama ou entra em estado de compostagem. Baek e o Seu coloca a mão na cabeça, achando aquilo uma piada de mau gosto, mas a charada é exatamente essa. Olhando pelo óculos, ele saca que o Kyle tentou resolver o problema como se fosse uma conta de matemática complexa, falando de divisão de solo e o escambau, mas só acertou por pura sorte. Se fosse outra questão parecida, o Kyle ia quebrar a cara. O Prota então se vira pro cara e diz que não pode mostrar a forma correta de resolver, mas que pode apontar exatamente onde e por que ele cometeu um erro. Ele questiona que, se o problema fosse sobre água ou vento em vez de terra, o método matemático do Kyle não funcionaria. O Kyle fica boquiaberto, gaguejando que aí teria que usar outro jeito, mas o Prota corta ele na hora, dizendo que então a lógica dele não serve pra nada. O Kyle ferve de ódio, mas não tem como negar. Baek e o Seu prova que ele só acertou a resposta por pura cagada, e não porque entendeu. Ele admite a contragosto que o Prota tá certo. Baek e o Seu fica com pena, achando que deu um golpe fatal no orgulho do cara, e começa a explicar de forma gentil o seu ponto de vista pra sala toda, que começam a anotar o que está sendo dito. A Flame olha para aquilo tudo em choque, com os olhos arregalados, sem acreditar que a galera tá levando a sério o que o Baek e o Seu tá falando. Até a Byeon e a Hazel estão concentradas, tentando entender a questão. Pra Flame, aquela cena toda parece bizarro, algo totalmente fora do normal. Depois da aula, já do lado de fora da academia, Ma e o Seong se despede do Prota. Pelo jeito, Ma e o Seong só quer virar amigo do nosso protagonista. Baek e o Seu só acena, mas assim que o cara vira as costas, ele cobre o rosto e pensa que o dia de hoje foi bem estressante. O Prota não consegue entender como atraiu a atenção do Ma e o Seong desse jeito, já que no jogo original, ele não interagia assim, exceto com a Flame. Enquanto caminha, Baek e o Seu avista uma garota de cabelos vermelhos olhando pro nada, com uma cara de quem tá no mundo da lua. Ele saca na hora que é a Hong Byeon e que ela provavelmente tá esperando alguém. O plano dele é simples: passar batido, fingir que não viu e nem dar oi, porque ele quer distância de encrenca. Só que ela, do nada, chama pelo Prota. Ele leva um susto, vira a cabeça devagarinho e dá de cara com ela olhando fixamente pra ele. Ela solta a bomba: tenho uma pergunta pra você. O Prota fica em choque total quando percebe que a Byeon quer perguntar algo pra ele. Ele encara a garota sem entender nada e pergunta que tipo de dúvida ela teria. Ela vai direto ao ponto e questiona por que o Baek e o Seu não explicou a solução daquelas questões antes durante a aula. O Prota fica pensativo, coçando o pescoço e pensando consigo mesmo: como é que eu vou explicar de forma lógica uma charada que não faz o menor sentido? Ele acha que a garota entendeu tudo errado e solta um migué, dizendo que simplesmente não tinha nada de especial para falar sobre o assunto. A Byeon faz uma cara de surpresa, abre a boca para falar, mas logo cruza os braços e dá a sua própria interpretação. Ela diz que talvez ele só não quisesse revelar o seu método secreto, num lugar cheio de gente como aquela sala de aula. Baek e o Seu ficou com aquela cara de não é nada disso, mas antes que ele possa desmentir, ela solta a cartada final. Ela diz que vai compensá-lo por essa consultoria. Os olhos do Prota quase saltam da cara. Ela confirma, dizendo que a recompensa vai ser bem generosa se ele contar como resolveu as questões, por mais estranho que o método seja. A cena corta e os dois já estão sentados numa mesa de biblioteca, cercado de livros e com as folhas do exame de admissão na frente deles. O Prota olha para os papéis e confessa que não entende por que ela tá pagando tanto só para entender 3 perguntinhas idiotas. A Byeon responde que tem os seus motivos e que ele só precisa abrir o jogo. Baek e o Seu concorda, mas dá uma cutucada. Ele nota que ela só errou essas 3 questões impossíveis, então por que raios ela está pedindo ajuda logo para ele, o cara que errou quase todo o resto da prova?
A Bia-1 abaixa o olhar e admite que a única coisa que tira o sono dela é não saber a solução desses problemas. Ela diz que faria qualquer coisa pelas respostas. O Prota a observa pensando que ela é a definição da aluna nota 10, mas insiste. Você é uma princesa, deve ter um monte de gente para perguntar, não? É aí que a Bia-1 revela o dado absurdo. De 1.141 calouros, apenas 3 pessoas acertaram as questões do inferno. Baekhyun-Seo ficou abismado. Ela ajeita o cabelo e completa. As perguntas eram pegadinhas que ninguém deveria resolver, mas 3 gênios conseguiram. O Maio Seong, a Flame e o próprio Baekhyun-Seo. O Prota fica tão nervoso com a revelação que a mão dele chega a tremer segurando o papel. Baekhyun-Seo dá um pulo da cadeira e pergunta quase num grito se aquelas eram mesmo pegadinhas que ninguém deveria resolver. A Bia-1 olha pra ele sem entender nada e devolve a pergunta. Ué, você não percebeu isso quando estava fazendo a prova? O Prota amassa o papel do exame nas mãos, pensando que quem criou essas questões é um completo maluco. Agora ele começa a sacar o motivo de ter ido parar na turma S. Baekhyun-Seo fica ali fritando, pensando que não fazia ideia de que essas questões infernais existiam, enquanto a Flame joga em outro nível, porque ela leu a novel inteira dessa história. O Prota percebe que, mesmo que ela não saiba cada detalhe do enredo do jogo igual ele, ela conhece a maioria das reviravoltas. Uma gota de suor escorre pelo rosto dele ao notar que ele é um intruso que não estava na história original que a Flame leu no livro. Então a Flame foi forçada a reconhecer a existência de alguém chamado Baekhyun-Seo. Agora ele entende que ela tem um motivo sério para suspeitar dele. A Bia-1 o encara surpresa e pergunta o que tá rolando, mas ele desconversa e diz para ela não se preocupar. Assumindo uma postura mais séria, o Prota lembra a garota da promessa. Ela diz que ouviria um pedido dele em troca da ajuda com os problemas. A Bia-1 confirma que vai fazer qualquer coisa. O Baekhyun-Seo olha fixo para ela e solta o seu pedido, que parece simples, mas é bizarro para aquele mundo. Ele quer transformar o cajado dele em uma espada mágica. Ele comenta que o ferreiro do reino deve conseguir fazer isso fácil. A Bia-1 fica genuinamente chocada e diz que só mercenários de nível baixo usam esse tipo de arma. Afinal, ele é um mago. Por que diabos ia querer uma espada? Cruzando os braços, o Prota apenas diz que combina com o estilo dele. Ele não quer ter que explicar pra garota que ele não tem um pingo de mana dentro do corpo. Ele encara a colega e pergunta se ela vai ajudar ou não. A Bia-1 fica em silêncio por um tempo, mas acaba aceitando, já que não é uma tarefa tão difícil assim. Baekhyun-Seo abre um sorriso de satisfação e, apontando novamente para o papel do exame, começa a ensinar para ela o pulo do gato de como resolver esse tipo de questão maluca. Baekhyun-Seo explica que o segredo de tudo é apenas mudar a perspectiva. A Bia-1 fica surpresa, mas o Prota confirma que é exatamente assim que funciona. O problema da Bia-1 é que ela usa magia seguindo o livro didático à risca, sem tirar nem pôr. O Prota pensa que na história original ela só ia perceber esse erro no segundo ano, depois de levar uma surra feia da Flame. Sentados um de frente pro outro, Baekhyun-Seo pensa que não pode dar nenhum conhecimento apelão para ela agora, mas pode dar aquele empurrãozinho na direção certa. Ele pergunta se ela sabe o que é uma charada sem lógica e levanta o dedo indicador para dar um exemplo. O que tem entre o joelho e perna? A Bia-1 fica pensativa, coça o queixo e chuta que é a dobra do joelho. O Prota ri e diz que tá errado. A resposta certa é a letra E. A garota fica indignada, perguntando por quê, e o Baekhyun-Seo só lembra que a pergunta foi literal. O que está entre as palavras joelho e perna? A cara da Bia-1 muda de confusão pra puro ódio na hora. O Prota já levanta as mãos pedindo calma, implorando para ela não olhar para ele com esse desejo de matar. Ele explica que existem fórmulas e técnicas que ela ainda não conhece, e é por isso que aquelas questões do exame só poderiam ser resolvidas usando a criatividade. A Bia-1 olha para ele com os olhos arregalados quando ele pergunta se é possível decorar a criatividade. Ela abaixa a cabeça, admitindo que isso parece impossível. O Baekhyun-Seo sorri e diz que, embora saber 1000 feitiços seja importante, o que realmente define um mago mestre é a capacidade de enxergar o mundo além do óbvio. Ele afirma que a magia pode evoluir com as menores mudanças de pensamento e manda real. A Bia-1 é muito melhor que ele em análise e julgamento, mas falta nela a qualidade mais importante para um mago de elite, a criatividade. A garota fica pensativa e cruza os braços, sentado bem na frente do Prota. Baekhyun-Seo repara que ela tá com uma expressão séria demais e coça a nuca, e pergunta se ela realmente entendeu o que ele explicou. A Bia-1 responde na lata que é claro que ela entendeu.
O Prota solta um sorriso de canto, achando aquilo até adorável, porque ele mesmo não faz a menor ideia do que está falando. Ele sugere que comecem a praticar agora mesmo, então ele lança o primeiro desafio. Qual a semelhança entre o cachorro e o ouro? A Bia-1 olha para ele totalmente confusa, coçando o queixo e diz que não sabe. Baek o seu dá a resposta: tem uns quilates. Ele não para por aí e manda a próxima. Imagine que você está numa sala bem escura. Como você sai de lá? A Bia-1 admite que não sabe. O Prota responde rindo: é só deixar de imaginar. A sequência de piadas continua e ele pergunta por que o livro de matemática estava preocupado. A Bia-1 abaixa a cabeça, já derrotada, e diz que não sabe de novo. O Baek o seu levanta o dedo e explica, porque estava cheio de problemas. A Bia-1 começa a se tremer na cadeira de tanta indignação, e o Prota saca que ela está prestes a explodir de raiva com essas charadas bobas. Para tentar salvar o clima, ele faz a última pergunta, com um sorriso no rosto. O que o mar falou a um náufrago que estava se afogando? A Bia-1 encara ele surpresa. A biblioteca fica em silêncio. O Baek o seu reza mentalmente para que ela acerte dessa vez. Coçando o queixo, a garota arrisca. O oceano disse: nada? O Prota solta um grito de alegria e fala que ela acertou em cheio. A Bia-1, fechando o punho, comemorando, abre um sorriso sincero que ilumina o rosto dela. Baek o seu fica paralisado olhando para ela. Ele percebe que aquela foi a primeira vez que viu a princesa sorrir de verdade, tanto dentro do jogo quanto na vida real. O Prota solta um elogio de mestre, dizendo que, como era de se esperar de uma princesa, a criatividade dela estava em outro nível. A Bia-1 cobre a boca com um punho, tentando disfarçar a empolgação, e pede para ele lançar a próxima pergunta. Ele dá aquele sorrisinho de lado e começa mais uma charada. A cena corta para o prédio majestoso da academia. Baek o seu está caminhando por aí, observa os outros alunos e solta um suspiro pesado. Ele se toca que acabou de desperdiçar 3 horas inteiras fazendo perguntas sem sentido enquanto trabalhava com a Bia-1. Ele lembra da conversa e confessa que não esperava que ela fosse acreditar em tudo o que ele disse. Ele reflete que ela é, sem dúvidas, uma maga excelente e com a mente afiada, mas que a grande fraqueza dela é justamente essa forma de pensar engessada. Mesmo sabendo que ela é uma vilã na história original, Baek o seu sente um pinguinho de culpa por estar manipulando as coisas assim, mas ele sabe que precisa focar no plano principal, transformar o cajado Terivon em uma espada mágica o quanto antes, porque só assim ele vai conseguir fazer o que precisa no jogo. Ele dá as costas e tenta não remoer o que já foi feito. Ele caminha pela rua da escola, meio perdido, balançando a cabeça porque não consegue lembrar onde fica o prédio que ele precisa. De repente, ele nota algo de canto de olho. Ele para na frente de um prédio bem discreto e abre um sorriso de satisfação. Eu achei.